Usar. Você parece tanto com sua irmã que às vezes eu quero chamar você de Bia. Mel, deixa Deus te usar. O irmão também não o conhecia ainda, mas deixa Deus te usar. A gente consegue um microfone para Bia? Bia não. Para Mel, acabei de falar. Para Mel a gente consegue? Mel, daquele jeito que você sabe, já. Deixa Deus te usar. Os irmãos estão bem? Quero agradecer ao pastor Eduardo pelo convite. Que Deus te abençoe, servo de Deus. Venho aqui debaixo da bênção do meu pastor Esdras Ribeiro, da DSM, Jardim Quarto Centenário. Está comigo o meu digníssimo marido, Samuel. Veio me acompanhando para a honra e glória do Senhor. Minhas filhas não vieram dessa vez. Está tendo festividade das crianças na nossa igreja. E elas ficarão por lá. Eu tenho uma palavra para o seu coração. E eu pedi muito a Deus que me confirmasse se era realmente isso que Ele queria. E assim que começou o louvor, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me... Falei, Senhor, eu entendi. É isso mesmo. Abra sua Bíblia, João, capítulo 4. A minha tradução, ela é King James, a fiel. Então, pode ser que a sua tradução seja um pouco diferente, mas vai dar no mesmo. Amém? Vocês estão comigo? Cansaram? Ih, quem cala consente. Cansaram? Então, glorifica o nome do Senhor aí, em nome de Jesus. Me ajuda a pregar. Eu vou ler o versículo 4 e depois nós vamos pular para o 24 até o 30, amém? No verso 4 diz assim: E era-lhe necessário passar por Samaria. Era o quê? Passar por Samaria. 24. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: Eu o sou, o que fala contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum homem lhe disse: O que tu procuras? Ou o que tu falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: Vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Esse capítulo em específico, ele vai contar a história de uma mulher conhecida por todo mundo que conhece o Evangelho como a mulher samaritana. A realidade dela nós já conhecemos. Era a mulher que tinha muitos maridos, que Jesus encontra ela na beira de um poço. Só que hoje eu não quero trazer os problemas dessa mulher, eu quero falar sobre outra coisa, amém? Quando nós começamos no versículo 4, a Bíblia diz que era o quê? Necessário passar por Samaria. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. E a palavra necessária, aqui em específico, João no grego, usa a mesma palavra que ele usa quando conversa com Nicodemos. E diz, é necessário que você nasça de novo. E necessidade, às vezes, não é um dever, é uma necessidade. Mas o necessário que Jesus está falando aqui, o necessário que João descreve em seu evangelho, é a respeito de um dever. Um dever. Era quase como um dever de Jesus passar por Samaria. Só que a realidade existia um conflito muito grande, preste bem atenção. Existia um conflito muito grande entre o povo de Jerusalém, o povo de Israel e o povo de Samaria. E quando nós falamos sobre Samaria, eu quero contar para vocês o que aconteceu para esse povo ser tão odiado pelo povo de Israel. A Bíblia conta que o povo, cansado de uma teocracia, teodeuscracia política
Estado, um Estado, uma política onde Deus quem rege todas as coisas, eles agora começam a pedir um rei para Deus. E aí quem foi o primeiro rei que Deus ungiu? Eu sei que tem ensino bíblico aqui, hein, pastor? Quem foi o primeiro rei? Saul. Saul, ele reinou por 40 anos. E depois de 40 anos de seu reinado, a Bíblia nos conta que Davi assume o reinado. Ele também reina por 40 anos. E depois de 40 anos, Salomão assume o reinado. Salomão também passa 40 anos, tem grandes feitos. Só que acontece algo de específico no reinado de Salomão. Salomão, ele é conhecido até hoje. Tem pessoas que fazem administração, que leem o livro O Homem Mais Sábio. É o homem mais sábio? Hã? Mais rico da Babilônia? Não. Não. O homem mais sábio, alguma coisa assim. O homem mais sábio, alguém sabe o nome do livro? Não, aí é o rico. É outro. Depois a gente acha. Até hoje ele é muito estudado nos livros, até hoje, de administração. Só que houve uma época no final do seu reinado em que ele cobrava impostos muito caros do povo. Então o povo começa a ficar insatisfeito. Salomão sai do trono e entra o seu filho. O seu filho, de nome Roboão. Roboão, seu filho, quando ele assume o poder depois de 120 anos, onde as 12 tribos de Israel estão debaixo de um reinado de Saul, Davi e Salomão. Agora, o povo começa a reclamar de tanta taxa, de tanto imposto. Só que Roboão não quer ouvir o povo. E ele não ouve o povo. Roboão deixa para lá. Diz, não quero saber. E aí um homem chamado Jeroboão, ele lidera 10 tribos das 12 tribos de Judá. De Jacó. As 10 tribos se tornam reino do norte, enquanto 2 tribos apenas se tornam reino do sul. Quantas tribos viram o reino do norte? Oh, vocês me ajudam a pregar e prestem atenção, que eu pergunto, viu? Quantas tribos virou o reino do norte? 10. E 2 virou o reino do sul, sendo ela Benjamim e Judá, o povo de Jerusalém, o povo escolhido. Só que as outras 10 tribos agora se tornam um povo promíscuo. Repita comigo, promíscuo. Eles se tornam um povo promíscuo. Por quê? Porque eles começam a se misturar com outros povos. E aqui eu quero falar sobre 2 coisas em específico. Quando a gente fala sobre essas 2 tribos, esses 2 reinos, a gente acha que só o reino do sul, que era o povo de Israel, o povo de Judá, o povo escolhido, o povo a quem Jesus nasceu no meio, a gente acha que só ele sofreu o exílio da Babilônia. Só que quando você volta um pouquinho, eu prometo para você que eu vou sair dessa parte histórica, eu vou entrar onde eu quero, mas eu preciso que você entenda o que eu tenho para dizer. Moisés, antes de morrer, avistando a terra prometida, ele olha para o povo e cria um poema. E nesse poema ele diz, vocês têm 2 caminhos. O caminho da obediência, que te entregará a bênção, as promessas. E você tem o caminho da desobediência, que vai devastar vocês. Que vai tirar de vocês aquilo que vocês têm de mais precioso. Vai arrancar de vocês as promessas. Josué não faz diferente. Josué diz para o povo, existe 2 caminhos. O caminho da obediência que te trará a bênção. E o caminho da desobediência que te causará o exílio. Você será expulso de onde Deus te prometeu. Só que o que acontece? Estão dizendo que eu estou com papel aqui, irmãos. É do outro lado? Grudou. Esqueci minha toalhinha. Tem o caminho da obediência e o caminho da desobediência. A obediência traz a bênção, mas a desobediência traz o exílio. Moisés e Josué já estavam apontando para um possível exílio.
E ele não estava falando isso só para um reino ou outro. Ele está falando para os dois. A diferença é que o reino de Judá, as duas tribos, o reino do sul, o reino que era de Benjamim e Judá, dessas duas tribos, ele é exilado para a Babilônia. Mas antes, a Bíblia diz que o próprio Israel convida o reino da Babilônia para entrar na sua terra e ver com seus próprios olhos como que funcionava o povo de Israel. E é isso que me constrange, porque não é diferente do tempo de hoje. Babilônia entra e não entra porque invade, ele entra porque é convidado. E o que acontece nos dias de hoje é que Satanás não precisa mais invadir a sua vida. Você o convida para entrar. Às vezes, Satanás não precisa mais de um convite, de uma porta aberta, para que ele entre. Ele já está aqui dentro, porque o convite já foi feito há muito tempo. Por brechas que a gente dá. E sabe o que é pior? Babilônia, sabendo de tudo o que acontecia com o povo de Israel, ele usa de uma estratégia. Ele não invade e tira o povo à força. Ele começa a cercar a cidade de Israel. Ele começa a cercar Jerusalém. Sabe o que acontece? Vamos parar para imaginar um pouquinho? Se você não pode sair para comprar comida, se você não pode sair para ir atrás de água, o que acontece? Vocês estão comigo em nome de Jesus? Se não tem comida e não tem água, se a gente é de uma cidade, acaba tudo aqui, qual é a primeira coisa que a gente faz? Morre ou você vai para outro canto para buscar? Vai buscar em outro lugar. Se aqui no Jardim da Conquista acaba todas as comidas do mercado, você vai em São Mateus para ver se no mercado de São Mateus você encontra. Sim ou não? Só que agora o povo está cercado, acabou a água, acabou comida. E sabe o que era que estava acontecendo dentro do povo de Jerusalém? Os pais estavam, isso é real, é bíblico. Os pais estavam matando os próprios filhos para conseguir se alimentar. Já imaginou? Matar seu único filho aí? Para comer? Para sobreviver? Eles estavam matando seus próprios filhos por causa de um convite à Babilônia. E às vezes, pode ser que não seja de forma literal, mas conosco acontece da mesma forma. Nossos filhos estão morrendo. Nós estamos quase que nos alimentando das ansiedades, das crises de pânico, das depressões. E nós não podemos fazer nada. Por quê? Porque o inimigo já cercou tanto a casa que não tem mais força. Até o ponto de que Babilônia dizia: eu não preciso que eles saiam, eu preciso que eles se entreguem. E é isso que acontece. Quando vai ver, o inimigo já cercou tanto que as pessoas se entregam. Deus levantou muitos, mas muitos profetas para falarem com o povo de Israel, com o reino do sul. Dentre eles levantou Jeremias, levantou Joel, levantou Miqueias, levantou Sofonias, levantou Ezequiel, levantou Daniel, levantou Zacarias, levantou Malaquias, todos para falar com o reino do sul. Aí você pensa, tá, se aconteceu a Babilônia com eles, o que aconteceu com o povo de Samaria? Eu vou te contar. E se é comum que aconteça entre nós o que aconteceu em relação à Babilônia, vai ser muito mais comum ainda o que eu vou te falar agora. Porque o povo de Samaria, ele começa a se misturar. Repita comigo, se misturar com um povo que não era crente. Como assim, Jéssica? O povo agora está na terra prometida, conseguiu tudo o que queria, já teve os reinados, conseguiu como queria, só que eles já estavam se misturando com os moabitas. E a região de Samaria tinha muito moabita, tinha muita gente de outros povos. E se eram outros povos, adoravam outros deuses. Acontece que o exílio de Samaria não foi tirar eles de dentro de Jerusalém e colocar lá na Babilônia. Pelo contrário, eles entraram na terra de Samaria e enculturaram o povo de Samaria. E o que é enculturar? É trazer a cultura deles para dentro da nossa.
Já viu gente que tenta dar um arrumadinho? Porque se parecer com o mundo, o povo do mundo vem para dentro da igreja? Porque se for um pouco mais parecidozinho com colocar uma boate gospel, colocar um negócio diferente, a gente vai atrair o povo do mundo? Eles começam a ser enculturados. Eles começam a servir os deuses dele. Jéssica, mas eles esqueceu de Deus? Não, pior. De manhã adorava a Deus, ofertava a Deus. E de noite adorava a Baal. Não, Jéssica, mas eu não faço isso. Eu posso te provar? Posso? Sim ou não? Me ajuda a pregar. Eu sei que não dá para dar glória a Deus no que eu estou falando, mas pelo menos me ajuda a pregar. Sabe quem que adora de manhã a Deus e de noite adora a Baal? De manhã, pastor, leva a criança para o culto. Mas no outro dia, deixa ir para o carnaval da escola. De noite, vem aqui e adora ao Senhor. De manhã, adora ao Senhor. Entrega ao Senhor. Toma café com Deus Pai. Mas de noite, pinta a cara da criança para ela ir dançar São João. Não, mas é cultural. Que cultura? A cultura do céu ou a cultura da terra? Quer mais? Adora a Deus de manhã. Mas aí de tarde, pastor, deixa de ir para o culto. Porque o marido, porque a esposa não é crente, para ele não ir sozinho para o pagode, vai junto. Adora a Deus de manhã, serve a Deus aqui na igreja, vem. Só que na semana fala palavrão. Na semana anda com quem Deus diz que não é para andar. Fica sentindo cheiro de maconha dos amigos. Eu não fumo, mas está lá sentindo cheiro de maconha dos outros. Não é diferente da gente. Estão enculturando a gente. E a gente está se misturando. Eu sei que é duro ouvir o que eu tenho para falar, mas não é diferente do que acontecia em Samaria. O povo estava sendo enculturado sem nem perceber. Se misturaram tanto que vocês conhecem a história do profeta Elias. Deus levanta Elias e diz, vai lá. Ele mata 800 profetas de Baal. O rei Acabe era rei de Israel, não era um rei que deveria adorar a Baal. Mas era um povo promíscuo. Adorava a Deus de manhã. E adorava a Baal de novo. Baal era conhecido como Deus do fogo. Que não dava fogo para ninguém. Quando nós chegamos em Lucas, no capítulo 9, do versículo 51 até o 56... Depois você lê. A Bíblia conta que Jesus manda os discípulos irem na frente, passar em Samaria e pedir que na estalagem prepare um quarto para ele. Só que quando os discípulos vão, eles voltam e dizem assim, ó, o povo não quer receber você. Jesus disse, ah é? O povo não quer me receber não? Não quer receber não. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes Jesus quer até pousar na nossa casa. Mas a gente não deixa, sabe por quê? Porque a cultura de Jesus ofende a nossa cultura. Às vezes você não deixa Jesus entrar na sua casa, porque a partir do momento que Jesus entrar e pousar na sua casa, ele vai ofender a sua cultura, porque aonde Jesus passa existe transformação. E não tem como ficar do mesmo jeito. Quem bebe não bebe mais. Quem fuma não fuma mais. Quem se prostitui não se prostitui mais. Aonde Jesus passa, há transformação. Não tem jeito. Só que aí a gente chega em Mateus capítulo 10, no verso 5. E lá, Jesus começa a distribuir funções para os discípulos. E diz assim, vão pelo menos de 2 em 2. Geralmente quem faz evangelismo conhece essa passagem, né? Porque a gente nunca deixa ir sozinho. Diz assim, pega o versículo da Bíblia, Mateus capítulo 5 e diz, Mateus capítulo 10, versículo 5 e diz, vão de 2 em 2 e expulsa demônio, batiza gente, faz o que for necessário. E Jesus, ele dá uma ordem, ele fala, vão para todas as cidades circunvizinhas, mas não vá para Samaria. Ué, Jesus queria passar em Samaria e agora não quer que o povo vá para Samaria? Esse negócio está meio estranho, tá ou não?
Sim ou não? Sim. Só que existem situações que discípulo não resolve. Existem situações que pastor não resolve. Existem situações que obreiro não resolve. Existe situação que missionário não resolve. Existem situações que não dá. Ninguém pode resolver por você. Nossa, Jéssica, mas você veio aqui para me dizer que não tem esperança? Não, eu não quero dizer isso. O que eu quero dizer é que, às vezes, é necessário que Jesus esteja lá. E a única pessoa que pode deixar Jesus pousar na sua casa é você. Pastor não pode enfiar Jesus goela abaixo. Abrir a porta e enfiar ele de todo jeito. Não. E é aqui que a gente chega na história dessa mulher. Jesus precisava ter um encontro com aquela mulher e sozinho. Ele manda os discípulos comprar algumas coisas e ele vai até um poço, o poço de Jacó. Chegando nesse poço, ele avista uma mulher que vem na hora do meio-dia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Poço era mais valioso do que um banco naquela época. Alguém aqui é nordestino? Não? Já viu muito poço, né? E é barato ou é caro para cavar? Caro. Meu filho, olha, cavar poço é caro. Eu lembro que eu estou aqui em São Paulo há 8 anos e há uns 10, 12 anos atrás a gente enfrentou a maior seca que existia. Daquelas secas que você abria o chuveiro e a catinga de peixe era tão grande que não tinha como você tomar um banho. Que para você cozinhar você tinha que comprar água mineral. E para você tomar banho, você tinha que tomar banho de carro-pipa. E você ainda colocava a cuia na cabeça, parava nos pés para poder dar descarga. Ela está rindo porque ela já fez isso. E ainda tinha um risco. Na época, você pagava 15 mil reais para você cavar um poço. E ainda tinha o risco da água ser salobra. Ainda tinha o risco da água não prestar. Mesmo sendo caro. Foi o caso do meu pai. Mandou cavar um poço. A gente foi tomar banho crente de que a água ia ser ótima. E os cabelos ficavam duros. A gente tomava banho daqui para baixo para lavar o corpo com a água do poço. E a cabeça lavava com água mineral, senão os cabelos ficavam duros. Poço naquela época era melhor do que banco. Principalmente se jorrava muita água. Porque água é sinal de vida. Sim ou não? Sim. Sabia que praticamente 70% do seu corpo é água? É água que corre aí dentro. Água é vida. E poço era muito mais caro do que banco. Era muito mais valioso do que banco. E esse poço existia num canto estratégico para que as mulheres elas fossem lá para retirar a água. E existiam 2 horas específicas para buscar água. A hora da manhã, que era quando as mulheres casadas iam até o poço. E indo até o poço, buscava a água que era necessária. E a hora da tarde, que iam as virgens. Se você for abrir sua Bíblia lá em Gênesis, quando Abraão manda ir atrás da mulher de Isaac, o homem ele chega perto do poço na hora da tarde, depois das 3 da tarde. E Rebeca estava indo buscar água junto com suas amigas. Então existia 2 horários. Quantos horários? 2. Só que agora Jesus encontra uma mulher indo lá meio-dia. O horário da promiscuidade. Você já saiu num lugar desértico, semiárido, tipo Nordeste, sabe? Chão batido de barro. No pingo do meio-dia, menina, até cega a gente fica, de tão sol que é. Agora você imagina você ir com um jugo, com um cântaro para buscar água para sua família, meio-dia, porque é um horário que ninguém está no meio da rua. Quem que quer ficar queimando coco meio-dia no meio da rua? Era o horário que estava todo mundo dentro de casa. Essa mulher tinha vergonha da vida dela. Então ela ia buscar água no horário do meio. E provavelmente, nesse horário em que ela ia para o poço, era um horário que ela ia sonhando. Quem gosta de viver isolado? Hã?
Quem gosta de viver isolado? Quem gosta de viver isolado? Tô achando que vocês gostam, que tá muito fraco. Quem gosta de viver isolado? Olha, eu gosto muito de paz e silêncio. Vocês sabiam que a Apple criou uma sala, pastor? Que ela não tem ruído nenhum, nada. E ela está pagando uma fortuna para quem consegue ficar mais de 1 hora lá dentro. Aí os bonitão vão e falam, não, eu vou conseguir. Eles entram e nos primeiros 15 minutos lá dentro, eles não aguentam e saem. Tem deles que desmaiam. Porque nós não fomos feitos para ser isolados. É por isso que Deus fala para Adão, não é bom que o homem viva só. E a maior mentira do século é dizer que é melhor que você fique sozinho. Quando Elias passou a maior crise da vida dele, Deus disse para ele, levanta, come, anda, a caminhada é muito longa. No meio do caminho você vai ungir rei fulano, mas no meio do caminho você vai encontrar um homem chamado Eliseu e ele irá contigo até o fim. Eliseu dizia para Elias, eu não te deixarei. O povo dizia, tá velho, tá gagá, vai morrer. E ele dizia o quê? Eu não te deixarei. Não é bom que alguém fique isolado. Agora essa mulher aqui já teve 5 maridos. Se isso já é absurdo nos dias de hoje, imagina naquela época a mulher ter 5 maridos. 5. Ela está isolada. Essa mulher não tem família. Essa mulher não tem amigos. E até a hora que deveria ir com outras, ela prefere a paz dela do que o julgamento. E ela vai sozinha no horário da promiscuidade, pagando um castigo todo dia para ir buscar água. E quando ela vai, eu imagino que ela vai sonhando, pastor. Porque dos dois, ou ela não sonha mais e acha que tudo acabou. Mas se ela prossegue em viver, significa que ela tem esperança de algo. Provavelmente essa mulher ainda em casa já orava ao Senhor dizendo, Senhor, se o Senhor existe mesmo, muda a minha história. E ela vai sonhando. Freud, ele tem um livro que se chama Interpretação de Sonhos. Ele escreveu em 1899. E ele não quis que eles publicassem em 1899, que foi quando ele criou esse livro. Ele queria que publicassem 100 anos depois, na virada do século, para entrar no século 2000. E esse livro tem uma parte em específico, Thaís, que ele fala que nós temos a capacidade de sonhar dormindo, mas nós sonhamos muito mais acordados do que dormindo. Então é comum que a gente não sonhe dormindo que a gente quer uma casa, que a gente quer um carro, que a gente quer fazer uma faculdade, que a gente quer casar, que a gente quer ter filho, que a gente quer ser milionário. Tá tudo bem você querer isso, tá tudo bem você sonhar com isso. Mas nós sonhamos esse tipo de coisa como? Dormindo? Dormindo? Você está dormindo, eu estou achando. Dormindo? Acordado. E eu acredito que essa mulher foi para o poço, sonhando acordada. Quando será que eu vou conseguir estar de novo na sociedade? Porque estar isolado com o seu celular na mão te dá uma falsa sensação de sociabilidade. Dá uma falsa sensação de que você tem tudo o que você precisa na sua mão. Criar até um mundo paralelo aí, que você cria um avatar e você vive em comunidade aí com os outros, como se você tivesse presencial com a pessoa. E isso é a armadilha de Satanás para a sua vida. Só que naquela época não tinha smartphone. Não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Não tinha luz elétrica, não tinha fogão a gás. Não tinha TikTok. Não tinha água encanada. E essa mulher vai sonhando acordada. Mas eu posso dizer uma coisa para você? Esse poço de Jacó, que ela questiona Jesus, ele foi cavado no capítulo 38 de Gênesis. Capítulo o quê? 38. Depois você lê na sua Bíblia. Mas ele só é cavado depois que Jacó tem um encontro com Deus, no capítulo 32. Você só encontra a água da vida se você tiver um encontro com Deus. Se você não tiver um encontro com Deus, você não encontra a água que te sacia. Nós cantamos aqui.
Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só que a satisfação só vem quando você bebe de uma água que Jesus fala. Se você beber dessa água, nunca mais você terá sede. Isso é satisfação. Mas só existe satisfação se tiver encontro com Jesus. Não existia poço sem encontro. Só havia poço, que durou 1000 anos já. Porque é uma diferença, desde que foi cavado, mais de 2000 anos. E ainda jorrava água daquele poço. Poço só vira fonte se você tem um encontro com Jesus. Se você não tem encontro com Jesus, não tem como. Aquela mulher vai sonhando acordada. Aquela mulher vai prosseguindo, sonhando acordada. Só que nesse dia Jesus decide mudar a história dela. Porque nesse dia, Jesus mexe numa porta aberta. Esse livro de Freud, ele diz que nós sonhamos acordados. E nós visualizamos esse sonho a ponto de correr atrás dele. Só que existem sonhos que são muito difíceis de ser realizados. Sim ou não? Sim. Por exemplo, existem mulheres que sonham em ser mãe e não conseguem. E tentam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Esse sonho ainda continua confortável? Hã? Sim ou não? Não. E é o que Freud chama de porta aberta. Já viu uma pessoa que você vai comentar sobre um sonho dela e ela muda de assunto? Vamos continuar. Eu tenho uma amiga que ela é tentante há 5 anos. Ela tenta engravidar há 5 anos. E ela não fala com ninguém a respeito de gerar. Um dia ela me chamou e falou: Jéssica, outra pessoa que trabalha comigo está grávida. E não é que eu estou triste. Ela falou: você sabe, quando suas filhas nasceram, eu fui muito feliz. E eu fiquei muito feliz por você. Só que chegou num estágio que eu peço tanto isso a Deus, que toda vez que outra pessoa que às vezes nem queria engravidar, engravida, o meu coração fica muito triste. E ela falou: e eu sei que isso não é inveja. E eu também sei que isso não é inveja. Isso é uma porta aberta. Que toda vez que alguém bate nela, ela se tranca. Por quê? Porque dói. Tem sonhos na gente que dói. Tem sonhos na gente que a gente precisa tanto que ele se realize, que quando alguém toca no assunto, dói. Dói. E ela falou para mim, nos últimos dias, esses dias eu estava cantando: eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E ela falou para mim assim: Jéssica, quando eu estava cantando isso, meu marido olhou para mim e falou: para de ser mentirosa, você não está satisfeita, você quer tanta coisa. E ela disse que ela foi orar. E ela disse para mim que quando ela foi orar, Deus falou para ela: existem músicas que talvez a gente não viva mesmo, mas tem que servir pelo menos de profecia para aquilo que a gente precisa. E o que nós precisamos é estar satisfeitos nele, para que porta nenhuma doa. Todas as vezes que eu falo sobre gerar, ela muda de assunto. Ela não quer falar. Ela já ouviu muito. Muitas pessoas tiveram conselho, ajuda, dica. E dói. Só que agora Jesus encontra a mulher de Samaria e ele bate numa porta que dói. Sabe que porta? Cadê o teu marido? Agora Jesus bate numa porta que dói. Agora Jesus está batendo numa porta que dói. Talvez não foi fácil para ela ouvir. Vai buscar o teu marido. Disse bem, porque o marido que você tem agora não é seu. Olha que coisa mais dura. Só que a partir do momento que Jesus encontra aquela mulher, entenda uma coisa. A partir do momento que Jesus encontra aquela mulher, algo muda na vida dela. Algo muda a tal ponto na vida dela, que agora, a mulher que veio isolada no pingo do meio-dia, que veio sem ninguém, que não tinha ninguém para vir com ela, que estava completamente isolada, que era escória da sociedade, agora ela volta para o mesmo ambiente em que ela foi ferida.
Agora ela volta para o ambiente que ela é ferida, só que dessa vez ela não carrega um cântaro. Dessa vez é ela que é a fonte. Que fonte? Vem e vê. Quem? O Cristo. A mulher que meio-dia estava saindo sozinha. A mulher que meio-dia estava saindo isolada. A mulher que sozinha estava indo buscar água. Agora Jesus disse para ela, o que é título de um livro de uma amiga minha: larga o cântaro, que agora você não vai ser só uma água dentro de uma vasilha. Você vai ser fonte de uma promessa minha. Eu vou restituir o seu lugar na sociedade. Eu vou restituir a sua vida. Eu vou transformar aquilo que você passou em propósito. Agora a mulher que veio sozinha volta para o lugar onde ela foi ferida. E voltando para o lugar onde ela foi ferida, ela começa a gritar: vem, vem ver, ver o que? O Cristo. Agora não é mais sobre ela. Agora não é os pecados dela que estão à mostra. Agora quem resplandece na vida dela é só um. Quem? Cristo. E aquela mulher que ia sozinha, agora vem acompanhada de uma multidão. Agora ela vem acompanhada de uma multidão. Agora ela não está mais isolada, porque não é mais sobre ela. Ela aprendeu em quem ela deveria estar satisfeita. Agora ela não precisa de um cântaro para carregar um pouquinho d'água. Agora ela é fonte que jorra a água da vida. Acontece que tem pessoas que entraram aqui hoje com portas abertas. Entraram pessoas aqui hoje com portas abertas, pastor. Que todas as vezes que o pastor pergunta, que um obreiro pergunta, não sei qual é a sua porta aberta. Não sei se é a conversão do seu marido, da sua esposa. Não sei se é o vício de um filho. Não sei se a porta aberta é a sua vida financeira. Não sei se a sua porta aberta é o sentimento de rejeição e você acha que todo mundo te rejeita. Eu não sei se a sua porta aberta foi um abuso. Seja ele um abuso físico, um abuso sexual. Não sei que tipo de abuso que você teve. Talvez a porta aberta foi o diploma que você nunca conseguiu e você se culpa por não ter conseguido terminar. Talvez a porta aberta foi não ter tido sucesso no seu matrimônio. Talvez a porta aberta seja porque você não consegue gerar. E quando eu falo de gerar, talvez não seja só fisicamente, mas não consegue gerar os propósitos do Senhor sobre a sua vida. Talvez a sua porta aberta é que talvez você até consiga gerar, mas não consegue sustentar a promessa. Às vezes a porta aberta você até consegue gerar, quando você vê já está gerando, mas chega um determinado momento que parece que você empaca, parece que você não consegue ir para frente e de repente você perde a promessa. Talvez a porta aberta foi palavras ditas na sua infância que você nunca ia conseguir. Talvez a porta aberta seja a falta de um pai. Talvez a porta aberta seja falta de paternidade. Talvez a porta aberta tenha sido a falta de oportunidade. Talvez a porta aberta tenha sido um julgamento. Talvez você está indo ao poço e no meio do caminho você está pedindo ao Senhor: Senhor, muda a minha vida. Senhor, eu tenho sede e não sei para onde ir e o que fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você chegou no poço. Você está na beira do poço. Jesus está sentado nele, pronto para dizer para você: larga o teu cântaro e se transforma em fonte. Só que existem coisas que exigem posicionamento. Eu sei que é difícil continuar quando tudo quer te fazer parar. Eu não consigo imaginar o psicológico da mulher samaritana. Eu não consigo imaginar o que ela passou. Eu não consigo imaginar todas as vezes que ela deitou a cabeça no travesseiro e a vontade dela era de morrer. Porque ela já não tinha mais nada a perder, ela tinha perdido tudo. E às vezes o que você espera é um rebuliço para Deus mudar a sua vida. Mas às vezes Deus transforma a nossa vida fazendo o que é cotidiano. Às vezes Deus transforma a sua vida dentro da sua rotina. Às vezes Deus transforma a sua vida na sua constância. Deus transforma a sua vida quando você não procrastina e faz aquilo que é necessário, mesmo com portas abertas, mesmo com feridas. Como assim, Jéssica? Aquela mulher ia todo dia tirar água do poço.
Se ela não tivesse ido aquele dia porque ela estava cansada, porque ela não queria mais, talvez ela não tivesse encontrado Jesus e a vida dela não teria sido transformada. E eu quero dizer uma coisa para você: existe um poço, existe um Jesus que está aqui pronto para que você largue o seu cântaro e que você se sacie da água que é Jesus. Se coloque de pé. Talvez a palavra que foi ministrada aqui tenha sido dura. Quer saber de uma coisa? Eu já estou até acostumada. Existem pregadores, pastores, que vêm aqui e que é lindo, o Espírito Santo de Deus se move de uma forma perfeita. As pessoas glorificam, são comovidas, e isso é muito válido para o reino. Só que um profeta, ele não só passa a mão na sua cabeça. Um profeta também exorta. E quando Deus me disse que Ele me levantaria como uma profetisa nesse tempo, eu não posso deixar você ir enganado para casa. Eu posso dizer uma coisa para você: talvez o seu sonho seja ministrar. Talvez o seu sonho seja ter um cargo eclesiástico. Talvez o seu sonho seja um missionário. Deus te abençoe. Mas posso dizer uma coisa para você? Deus não manda você largar o seu cântaro sem que antes Ele bata na porta que precisa ser aberta. Ele não deixa você ir trazer mais gente com você sem que antes Ele se transforme a água que sacia a sua sede. Não adianta amar pessoas e não amar Jesus, como não adianta amar Jesus e não amar pessoas. Não adianta. Eu posso contar uma coisa para vocês? Posso ou não? Ainda no início desse ano, Deus tratou algo muito específico no meu coração. Eu venho de uma realidade em que, apesar de eu tenha crescido na igreja, eu vivenciei muitas coisas dentro da minha casa. E no início desse ano, eu me coloquei diante do Senhor para que Ele consertasse qualquer ferida que existia dentro do meu coração. Qualquer maldição hereditária, qualquer coisa que viesse para me derrubar diante da minha família, diante do Senhor. Ser exposto às nossas feridas não é fácil e dói. Dói muito. Porque quando a gente age de acordo com as dores das nossas feridas, a gente não consegue enxergar caminho. A gente não consegue enxergar um alvo. E todas as vezes que nós começamos a caminhar sem ter um objetivo de onde nós queremos chegar, você vai andar, andar, andar e não vai chegar a lugar nenhum. Porque o inimigo, ele sempre tem na sua bandeja banquetes para te fazer feliz, para dizer que o que ele tem é melhor do que o que você tem, para dizer que se você aceitar o que ele tem para te ofertar, vai ser melhor do que a vida que você está levando. E isso é uma mentira de Satanás que destrói lares, que destrói vidas, que destrói pessoas. Essa sua porta aberta, ela não serve para continuar aberta, mas que Jesus possa entrar nela e transformar a cultura que há dentro do seu coração. Seu passado não deve ser uma vergonha. Ele deve ser ferramenta de aperfeiçoamento do poder de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz que é nas nossas fraquezas que ele se aperfeiçoa, que o poder dele se aperfeiçoa. Acontece que nós vivemos numa geração em que você tem que trabalhar enquanto os outros dormem. Isso é uma mentira de Satanás, que você precisa descansar. A gente vive numa geração de que produz produtividade, produz e não sai nada. Não sai nada.
A gente vive numa geração que é comum você dizer, é porque eu estou muito correndo, estou correndo. Correria. Correndo para onde? Para onde você está correndo? Você está correndo para quê? A gente não cultiva mais boas amizades. A gente não cultiva mais bons relacionamentos. A gente quer viver isolado, não quer ter amigo, não quer ter família por perto, não quer ter ninguém. A gente quer viver isolado. E o isolamento não é bíblico. Não é. Mas hoje, talvez você tenha sonhado acordado até hoje. Mas hoje, Deus tem algo de diferente para fazer na sua vida. Você pode não gostar de mim. Você pode não gostar do meu cabelo, da forma como eu falo, do sotaque que eu tenho. E para mim, isso pouco importa. Mas uma coisa que você não pode rejeitar é a presença do Senhor aqui hoje. Uma coisa que você não pode rejeitar é a doce presença do Espírito Santo. Aleluia. O que você não pode rejeitar é o que Ele fez por amor a você. O que você não pode rejeitar é que Ele sofreu para que hoje você não sofresse. Então, se você está sofrendo, é por quê? Se você está correndo, é para onde? Se você está numa correria, você está correndo para quem? O que adianta correr e não conseguir usufruir da presença do Senhor na sua vida? Deixa eu dizer uma coisa para você. Banalizaram o batismo no Espírito Santo, pastor. Eu lembro que eu fui batizada no Espírito Santo com 11 anos de idade. Toda vigília que eu sabia que tinha, eu ia. Meu pai colocava minhas roupas dentro de balde, mandava eu ir embora. Eu ia lá, batia na porta da minha avó deixava eu entrar e eu ficava lá 5 dias, até minha mãe conversar com ele e ele deixar eu voltar para casa porque ele odiava. Eu venho de uma família que, graças a Deus, tem condições. Meus pais saíam para jantar de sábado de noite e eu preferia ficar na igreja lavando o chão e comendo macarrão com salsicha enquanto ele estava comendo prato chique. Chegava em casa, meu pai me detonava. Ele falava assim, o que eu fiz para merecer uma filha assim? Eu invisto tanto nela para ela querer estar no meio. E me desculpe a expressão, meu pai é muito ignorante, mas ele dizia, eu não sei o que foi que eu fiz para ela querer estar no meio de um monte de gente favelada e fedorenta. Era isso que ele dizia. E eu buscava, eu dizia, Senhor, eu quero sentir o que as pessoas sentem com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que reveste. Reveste para quê? Para que nós nos transformemos. Eita Deus. Nos transformemos em uma dinamite no mundo espiritual. Como assim? Atos. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Poder vem do grego dunamis. E dunamis significa dinamite. O que Jesus está dizendo é, fique em Jerusalém e ora, sem parar. Busca, vai atrás. Vai, busca. Por quê? Porque chegará um momento em que o Consolador virá sobre vocês. Eles vão te revestir de tal maneira, Ele vai te revestir de tal maneira que vocês não vão aguentar. E eis que veio um vento veemente, impetuoso, encheu a casa, e as línguas foram repartidas como que de fogo. E o povo chegava e dizia, o que aconteceu? Eles estão embriagados. O que aconteceu? Por que eles estão agindo assim? E eu olhava para aquela passagem e eu dizia, Senhor, eu quero sentir isso. Senhor, eu quero sentir isso. Porque se as pessoas sentissem da embriaguez do Espírito Santo, ela não ia atrás de álcool, ela não ia atrás de droga, ela não ia atrás de prostituição. Só que não é o Espírito Santo que se afasta de nós, é nós que o afastamos de nós. E hoje o Espírito Santo está nessa casa. Aleluia. E Ele não está aqui só como aquele que vai parar para te fazer falar em outras línguas. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é amigo.
que o Espírito Santo é consolador, que o Espírito Santo é restaurador, que ele veio com gemidos inexprimíveis para rogar ao Pai por mim e por você. Não despreze o Espírito Santo. Não despreze o que o Espírito Santo tem para você. Se não há algo em você que queime para sentir desse Espírito Santo, eu não sei o que é que você está fazendo aqui. Você precisa queimar pelo Espírito Santo. Quero fazer uma pergunta aqui. Se há alguém no nosso meio que nunca aceitou Jesus, esse Jesus do poço, este Jesus que marcou encontro com uma mulher promíscua, mas que transformou a vida dela em um único encontro, transformou a vida familiar, a vida social, a vida pessoal, a vida sentimental, transformou essa mulher. Se existe alguém que nunca teve um encontro com esse Jesus e diz: Jéssica, eu quero encontrar esse Jesus hoje, eu quero sentir o que eu nunca senti. Há alguém no nosso meio que deseja aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Alguém? Alguém no meio de nós que deseja entregar a sua vida a Cristo? Eu não sou de insistir muito. Alguém no meio de nós? Sim, não. Levante sua mão, eu quero te enxergar. Alguém? Alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor? Alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e deseja retornar para Jesus hoje? Alguém? Alguém? Não? Que Deus te dê outra oportunidade. Agora o meu convite é para você que diz: Jéssica, tem ferida aberta, tem porta aberta que eu não deixo ninguém entrar. Tem coisas que me impedem de deixar Jesus trabalhar às vezes na minha vida. Só que hoje eu decidi que eu quero deixar o cântaro para trás e me tornar fonte no Senhor. Eu quero te convidar para vir aqui na frente, para que a gente possa orar junto. Deixa o Espírito Santo ser o seu remédio. Deixa o Espírito Santo ser aquele que vai atar as suas feridas. Deixe que o Espírito Santo seja aquele que vai mudar a sua história. Eu queria te convidar aqui na frente. Você não vai precisar falar qual é a porta, você não vai precisar falar qual é a ferida. Eu só quero orar por você. Eu só quero orar com você. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem salvação na casa, tem salvação na casa, tem salvação na casa, tem remédio na casa, tem remédio na casa, tem remédio na casa, tem presença na casa, tem presença na casa, tem presença na casa, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser, teu amor me engole.
Os obreiros e intercessores podem começar a orar. Pode começar a impor as mãos. Jesus, Aleluia. neste momento é levantado um exército que adora, um exército que não tem medo das suas feridas, mas que elas são pontes para alcançar o propósito. Senhor, vem. Jesus, entra na casa. Senhor, alcança onde eu não posso alcançar. Senhor, chega onde eu não posso chegar. Senhor, coloca remédio nas feridas da alma. Senhor, transforma. Senhor, liberta. Senhor, vem como um bálsamo. Traz descanso. Senhor, tira todo jugo, tira todos os fardos. Senhor, tira todos os fardos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá amarrado em nome de Jesus. Tuas promessas até meu ser desfeito ser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.